Olá a todos e bem-vindos a mais uma reunião do Crisma. Antes de iniciarmos, vamos rezar a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, o que nós vamos abordar hoje? O que a gente vai aprender? Vamos aprender sobre Pentecostes. Pentecostes é um dia festivo da igreja que vai ser comemorado amanhã, no domingo do dia 23 de maio. E o que é o Pentecostes? Para resumir, antes de a gente começar a aprofundar sobre esse dia, foi o momento em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e ali eles evangelizaram e iniciaram a evangelização, a igreja. E como isso se deu? Bom, primeiramente, por que os judeus estavam ali reunidos? Nessa época de Pentecostes, havia um festival judeu, um festival chamado Festival da Colheita, onde os judeus de toda a região, todos os países ali de volta de Jerusalém se reuniam num determinado lugar para comemorar os 10 mandamentos que Deus apresentou a Moisés no Monte Sinai. E esse era o motivo que tinha essa data festiva. Então, naquele momento, estavam reunidos todos aqueles povos de vários países, todos aqueles povos judeus de vários países e os discípulos e Nossa Senhora. E naquele momento, todos estavam ali no cenáculo, ou seja, um lugar de reuniões. E naquela reunião que aconteceu o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Mas antes da gente falar assim sobre o Espírito Santo descer e o que aconteceu, o que os apóstolos fizeram, né, com o Espírito Santo descer sobre eles, vamos aqui abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e ver no capítulo 1, no versículo 5, uma citação de Jesus Cristo dizendo: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias serei batizados com o Espírito Santo. Novamente, outra fala de Jesus, no versículo 8, no mesmo capítulo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, os discípulos já sabiam que iam receber esse Espírito Santo. Eles não sabiam como, não sabiam onde, mas eles estavam lá esperando, fielmente aguardando a este acontecimento. E vamos agora ler o capítulo 2 deste mesmo Ato dos Apóstolos, que conta o dia de Pentecostes. E diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como um vento forte, que encheu toda a casa e que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando viram o ruído, reuniram-se à multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão nos falando não são todos galileus? Como é que nós escutamos na nossa língua de origem? Nós, que somos partas, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima a Cirene, os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmados e perplexos, e diziam uns aos outros: que significa isso? Mas os outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. Pois bem, esse é o Pentecostes, é isso que a gente comemora. A gente comemora que o Espírito Santo, conforme a promessa que Cristo fez aos apóstolos antes disso acontecer, desceu sobre os apóstolos e deu os dom da língua, em que quando eles falassem, as pessoas entendessem nas suas línguas nativas. Então ali,
né? Como eu falei, ele estava reunindo todos os povos judeus. E quando, por exemplo, Pedro falava, e ele falava na língua dele, deixa eu pegar aqui um exemplo. Um romano entendia na língua dos romanos, no latim. Um outro da Mesopotâmia entendia da língua deles, da Judéia entendia da língua deles, na Capadócia entendia da língua deles. E isso foi o dom. E ali eles começaram a evangelizar os povos judeus, que começaram a se converter ao cristianismo. Então, esse início do capítulo dos apóstolos, a gente vê o início, né, o começo, como que a igreja foi dando seus primeiros passos, né? Que como os apóstolos eles fizeram para evangelizar. Então, conforme assim os capítulos vão passando, a gente vê o anúncio de Pedro, depois a gente vê a primeira comunidade, a vida em comunidade, como que se iniciou a vida em comunidade lá naquele momento, no comecinho do comecinho. Então, é esse que a gente está vendo hoje. E com a Júlia, a gente vai entender agora sobre a espiritualidade desse dom que o Espírito Santo desceu, a espiritualidade do dia de Pentecostes. Certo? Oi, queridos. Então, como vocês viram agora com a Babi, a gente leu a passagem de Pentecostes, né, no dia que aquilo aconteceu, realmente, com Maria e os apóstolos ali reunidos no cenáculo, né, o lugar de reunião que eles estavam. A passagem diz que desceu sobre eles como línguas de fogo. O que seriam isso? Imaginem labaredas de fogo muito grandes que ficavam pairando pelo ar e pousando sobre cada um deles na cabeça, certo? É essa figura que a Bíblia nos traz. E por que o fogo? Né? O que quer dizer o fogo? Desde o Antigo Testamento, o fogo é usado para representar transformação, é uma mudança. A água é uma coisa ali que limpa, que planifica tudo, manda os pecados embora. O fogo ele já é uma coisa transformadora. Nada que vai para o fogo volta igual, certo? Então, por exemplo, a gente já viu que o ouro é purificado no fogo, certo? O ouro ele passa ali para se limpar e se purificar. Vamos imaginar outra coisa. Um papel. Se você pegar um papel e jogar no fogo, você não vai conseguir tirar ele normal de novo, certo? Como um papel. Ele realmente vai ser transformado. E é esse fogo interno que o Espírito Santo derrama sobre nós. Essa transformação, essa necessidade de mudança. Coisa que nos impulsiona. Vamos dizer assim. A gente não consegue ficar parado depois de receber esse fogo do Espírito Santo. E é isso que vocês vão receber na Crisma, né? Já aproveitando para falar, a Crisma tem essa ligação muito forte com o Espírito Santo. Como nós falamos que no batismo muitos de vocês eram bebês, não tinham essa plenitude de entendimento para concordar com o que vocês estavam fazendo, na Crisma já é diferente. Na Crisma você vai dar o seu sim. Você vai falar, eu aceito. E você vai receber uma infusão do Espírito Santo. Ele já está com você, certo? Nós concordamos com isso. Mas você vai receber uma infusão daquele fogo, daquela vontade de continuar. Porque ali é a manifestação da nossa fé verdadeira. Então, voltando ao dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles foram transformados. Eles receberam dons para poder agir ali naquela multidão. E o que a passagem diz? Que eles saíram e foram anunciar a palavra de Deus para as pessoas e cada um ali ouvia eles conforme a língua que elas falavam. Então eu, por exemplo, estou aqui falando português, mas você que mora, sei lá, nos Estados Unidos ouve em inglês, na Alemanha ouve em alemão, e assim por diante. Você entende como é aquilo. E como que eles conseguiram essa transformação, né? Estando cheios do Espírito Santo. Se eles estivessem longe de Jesus, separados de Jesus, se eles estivessem esperando ali, eles não receberiam essa transformação exatamente. E para exemplificar isso, eu trouxe uma convidada para a nossa aula de hoje. Deixa eu pegar aqui. Conheçam aqui o meu pezinho de manjericão, então, certo? Uma plantinha, para a gente poder entender como é esse agir na nossa vida. Imaginem que nós somos essas folhinhas aqui, certo? Cada folhinha é um de nós. E aqui nesse tronco é Jesus. Então, o que aconteceria se uma dessas folhinhas estivesse separada do galho? Aconteceria isso aqui, certo? Uma folhinha morta. Olha, uma folhinha que se foi. Então, se a folha, se o galho se desprende do tronco, ele não consegue
sobreviver, certo? E o que faz a plantinha receber essa vitalidade, essa vida dela, certo? Então, nós temos aqui o tronco, que é Jesus, e a seiva da planta que passa e traz a vida até a folha. Então, ela sai e vai para cá. A gente pode dizer que é o Espírito Santo que move na gente. Então, a gente estando conectados com Jesus, nós conectados com Jesus, o Espírito Santo é essa seiva de energia, é esse fogo interno que nos leva para ficar vivos assim e não plantas mortas que ficam aqui caídas, né? Então, nós queremos ser plantinhas vivas e fortes no tronco unido com Jesus, certo? Então, para conseguirmos ser isso, nós precisamos estar atentos e preparados, né? Para conseguir estar unidos e sentir esse fogo. Então, quando se manifestou ali, né, no comecinho da igreja, como a gente viu, ali foi a plenitude, a Trindade Santa se manifestando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus trino, porém um. É um Deus só, certo? Não podemos esquecer disso. Nós acreditamos na Trindade. 3 pessoas num único Deus, certo? Então ali foi a plenitude da nossa fé, a conclusão de tudo. E ali, com a manifestação da Trindade, a gente pôde levar essa palavra e iniciar a nossa igreja. Então, que nesse dia 23, que é o próximo domingo, dia de Pentecostes, a gente vai estar um pouquinho mais preparado para entender realmente o que é essa festa, essa transformação, essa língua de fogo. Né? A gente ouve muitas vezes essas passagens com palavras difíceis, com um vento impetuoso, uma labareda. São muitos simbolismos, assim, para a gente entender, mas é nada mais do que o Espírito Santo agindo. O fogo é essa agir de transformação do Espírito Santo. O vento impetuoso que a passagem fala é o Espírito Santo passando e levando as coisas, mudando, nada fica igual. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, nada fica igual, certo? Então, vamos pegar o exemplo Maria, né? É o nosso maior exemplo de pessoa na Terra que seguiu a vontade de Deus. Maria já era cheia do Espírito Santo, ela era plena, certo? Na nossa oração até falamos cheia de graça, então ela inteiramente. E ela recebeu essa infusão do Espírito Santo ali enquanto esperavam com os apóstolos. Imagina se Maria, por exemplo, disse, não quero, não vou usar isso, né? Vou deixar esse dom guardadinho aqui, vou me afastar. Não, né? Maria e os apóstolos conseguiram erguer aquela igreja, aquela primeira comunidade que estava surgindo, e por isso nós estamos aqui. Então é essa transformação que o fogo mostra pra gente. E a gente tem que entender o que isso faz para podermos agir também. E lá em Pentecostes, então, se manifestou plenamente a Santíssima Trindade e iniciou a nossa igreja que perdura até hoje. E não é porque nós temos 2000 anos de história e tantos adeptos do mundo, vamos dizer assim, né? Tantos católicos, que a nossa missão acabou. A mesma missão que os apóstolos tinham lá de manifestar o Espírito Santo, né? Eles só conseguiram pregar e agregar pessoas porque eles tinham o Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer nada. Nós não temos um dom por nós mesmos. Eu não tenho um dom de pregar, eu não tenho um dom de cantar, eu não tenho um dom de fazer nada, se não for pelo Espírito Santo. Eu preciso estar cheia. Lembra, nós somos uma folhinha, e se não tivermos essa energia chegando até nós, através do Espírito Santo, nós vamos murchar e vamos morrer. Então, nós precisamos do Espírito Santo para manifestar os nossos dons e agregar as pessoas e mostrar essa verdade tão bela que nós acreditamos, né? Que é a Santíssima Trindade aqui na nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quando você se sentir um pouco em dúvida, se sentir um pouco confuso com o que você está sentindo, lembre-se de que você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a Santíssima Trindade no fundo da sua alma. Você não é só um corpo, você é um corpo com alma. E você recebeu esse Espírito Santo no seu batismo e vai receber ele novamente na crisma quando você terminar essa catequese. Certo? Então, estivemos reunidos aqui nessa catequese em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mas não desliga ainda. Agora eu vou mostrar um videozinho para vocês de como acessar a atividade dessa semana. Ela é um pouquinho diferente, é em outro site, mas eu acho que vocês vão gostar. Vejam aqui, então. Vamos ver aqui, então, como faz para participar da atividade dessa semana.
vocês vão receber um link parecido com esse aqui no grupo da Crisma para poder acessar a nossa atividade. Então, vocês clicam no link e ele vai redirecionar vocês para o site. Carregando um pouquinho, vai aparecer essa tela aqui. Ou você faz o download ou você continua para o site. Não precisa fazer download do aplicativo, é só clicar aqui em continuar para o site. Então, clicando aqui, vai aparecer essa outra tela aqui pedindo para você colocar o seu nome. Espere carregar um pouquinho. Carregou. Você coloca aqui o seu nome. Então, Join Lesson, certo? Pode entrar. A primeira coisa que vai aparecer é um slide do tema que nós estamos trabalhando. Como esse aqui é um teste, coloquei aqui um slide de teste para a gente ver, certo? Então, clicando na setinha para o lado, a gente acessa a primeira atividade. A primeira atividade é de completar a frase. Então, aqui a gente tem a oração da Ave Maria e algumas palavras faltando. Embaixo a gente tem as palavras, nas setinhas a gente pode ver as palavras e procurá-las e completar. Então, vamos lá. Ave Maria, arrasto aqui para cima, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Mulheres não está aqui embaixo, então eu vou com a setinha para o lado. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Certo? Completei, clico em Done, ele vai me dar a quantidade que eu acertei aqui. Então, acertei 7 de 7. Posso fechar e colocar na setinha do lado para ir para a próxima atividade. A próxima atividade é uma questão aberta para você responder. Então, ali em cima está escrito, por exemplo, qual é o nome da mãe de Jesus? Então, você clica aqui e responde, Maria, certo? Concluir, enviar. Enviei, vou para a próxima atividade. A próxima atividade vai ser um quadro colaborativo. Vai ter uma pergunta ali, nesse caso é qual o seu nome, só para a gente poder testar, e você vai responder. Então, vou colocar aqui meu nome novamente. Então, Júlia, postar, aparece aqui o meu nome. E cada vez que alguém postar alguma coisa, vamos colocar outra Bárbara aqui, postar, vai aparecer ali, certo? Na setinha aqui para o lado, a gente pode enviar e finalizamos a nossa atividade de hoje.